Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Market. Step by Step, passo a passo, e o passo que nós vamos dar hoje é um passo que é bastante importante. É um passo bastante importante porque o momento atual merece uma reflexão muito especial. Estamos a falar dos Pivot Point, vamos continuar a falar dos Pivot Point porque temos estado a falar dos Pivot Point. Dá um tempo a esta parte, vai para um ano que dedicamos praticamente só aos Pivot Point. Muitos pensam que sabiam muito sobre os Pivot Point, muitos têm aprendido, muitos já sabiam tudo isto e apenas têm colocado algumas evoluções e muitos certamente também fariam alguns reparos e acrescentariam muito valor e muito conteúdo àquilo que tem sido feito. Bem, isso é aquilo que nos torna realmente ricos. E é por causa de nos tornar realmente ricos que surge uma das questões e que eu ao longo do tempo vou ter que ir respondendo nos vídeos que vou fazendo e nos próximos vídeos que vou fazendo há algumas questões que me são colocadas. Pois é, colocam-me algumas questões as quais eu gostaria de responder, muitas das vezes atempadamente, acabo por levar mais tempo do que o desejado, mas muitas já são respostas repetidas. E são respostas repetidas porque as pessoas que colocam e algumas pessoas colocam algumas questões reflexo, ou seja, demonstram que não viram alguns vídeos anteriores. Daí que eu vou dedicar mais alguns vídeos aos NVIDIA, às ações da NVIDIA, alguns vídeos sobre os Pivot Point, onde vou aproveitar com base no que foi construído anteriormente para dar algumas respostas que me são colocadas. Respostas bastante pertinentes, mas para que fiquem registadas e para que a próxima vez que me coloquem questões parecidas eu possa colocar como resposta simplesmente o link do vídeo onde essa resposta está dada. Uma das questões que me é colocada é: Luís, que vídeo, que livro me recomendas, que vídeo tu tens sobre livros? Ou se pensas fazer um vídeo sobre recomendações sobre livros, ou diretamente que livro me recomendas? Algumas pessoas fazem essa pergunta de maneira interessada, realmente, e outras não querem saber o livro, querem saber basicamente a página e qual é que é o sítio e o texto, o parágrafo, onde diz exatamente como é que elas vão ficar ricas amanhã. Pois essa resposta eu não a tenho, mas tenho a resposta de qual poderá ser o melhor livro que podem ler sobre mercados financeiros. E posso dizer que não vos engano. É um livro que não tem uma editora, é um livro que eu não sei o nome do autor, porque são vários autores, porque o autor é cada um de vocês. Cada um de vocês deverá escrever diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, aquilo que está a ver, o que pensa fazer, como planear. Ok? E depois rever aquilo que escreveu, rever aquilo que escreveu e rever aquilo que fez. Esse é o melhor livro, esse é o melhor curso. E hoje eu vou-vos simular como é que nós escreveríamos uma das páginas e qual seria a conclusão de uma das páginas do nosso livro. Quando eu comecei por dizer que o vídeo de hoje merece uma reflexão especial, tem a ver com o facto dos Pivot Point eu ter começado a falar neles há pouco mais de um ano ou um ano, mas no último trimestre, no fim do terceiro trimestre de 2024, início do quarto trimestre de 2024, vamos resumir setembro, eu comecei a simular um plano de gestão com o plano A, B e C, onde falei de um plano eficaz, tornei-o eficiente, mais eficiente ainda, e vão ver que a história não acaba aqui, porque ele pode ser ainda mais eficiente. Então, quando eu comecei dizendo que o momento atual merece uma reflexão, é porque agora, neste momento, estamos no final do primeiro trimestre de 2025 e convém olhar para os preços atuais da NVIDIA, ver em que níveis estão os Pivot Point, ver o que aconteceu, ver o que foi feito e de que maneira estaria colocada em causa a nossa carteira, ok? Vamos começar pelo primeiro, e o primeiro foi este. Lembram-se deste? Quando eu mostrei este modelo, nós vimos no vídeo anterior, nós revimos que aquilo que aconteceu foi que o preço estava aqui, porque os vídeos que tínhamos feito antes mostravam as negociações e as simulações. Porquê? Porque a grande verdade é que eu gravo os vídeos e só passado alguns meses é que os coloco. Primeiro, para que não constitua uma recomendação, porque por si só dizer que isto não constitui uma recomendação não é suficiente, então colocá-los com atraso já coloca em causa aquela posição que já não se encontra naqueles níveis. E assim já não se pode dizer que é uma recomendação.
Mas, à parte disso, e porque não é essa a minha missão, à parte disso, descobrimos, e já vimos num dos vídeos mais recentes, no último, que o preço já andava aqui. E então a pergunta, o que é que surgiu a estas posições? Eu vou relembrar. Nós abrimos esta posição, ou seja, foi simulada esta posição, e neste caso não foi simulada, ela foi mesmo colocada. E eu vou-vos mostrar, recordam-se deste Excel, onde está aqui a posição 100 unidades a 117.16, onde até foi explicado as percentagens, foram feitos vídeos a explicar porque é que um valor aparece um valor e depois em euros aparece outro. Falámos sobre a taxa de câmbio, ativo negociado em dólares, e foi feita esta demonstração. Recuem ao vídeo onde isto está para verem o que é que foi falado. E seria bom recuarem para escreverem a primeira parte do livro. E a primeira parte é o meu plano. Pois é que quem falha na preparação prepara-se para falhar. Ou seja, quem não planeou é porque planeia falhar. É tão simples quanto isto. Então, qual é que foi o meu plano? E eu vou aqui rever. Estávamos numa tendência de fundo de alta, vem aqui esta linha, de longo prazo. Médio prazo também estava em alta. Naquele então, estávamos depois destas velas vermelhas, no curto prazo estava em baixa, mas no muito curto prazo havia uma recuperação. Historicamente, verificámos que os pivot point tinham sempre, depois do máximo, o máximo que corrigia era ter dois descendentes. E assim foi aqui. Toda esta subida, ele tinha, depois de ganhar tendência, depois de perder esta tendência aqui de baixa, ele ganha uma fase ascendente, ganha uma nova tendência e é com base nesta tendência crescente de longo prazo, porque já tinham sido superados estes máximos aqui, ok, que nós fomos ver. Então qual é a história dos pivot points? Sempre ascendentes, mas quando descende apenas tem dois descendentes e volta a subir. Ou seja, depois deste máximo, lá está, um extremo local, outro extremo local e aqui temos um extremo global. Ok? Por agora, poderá vir a ser um extremo local no futuro, não sabemos. A verdade é que depois deste extremo, ok, que na altura era global, houve dois descendentes e voltou a ser conquistado, alcançado um novo extremo, sendo que este passou a ser local e este passou a ser um novo extremo global. Ok? Muito bem. A partir daqui, temos que construirmos e percebemos que o preço só descende duas vezes o pivot point e depois de duas descendências, nós constatámos e fizemos a probabilidade. Ou seja, eu estou aqui a fazer um resumo de como é que isto foi feito e o que é que nós fizemos? Contabilizámos as vezes que o mercado fecha uma semana em positivo, as vezes em que o mercado fecha uma semana em negativo. E considerámos que a probabilidade do mercado continuar a subir seria superior a 65%, 66%. Mas criámos uma regra, e está escrito na nossa página, está escrito no nosso plano, que quando vemos o mercado a descender, só nos posicionamos nesta terceira fase se de facto esta vela a seguir verde for verde, ascendente, ou seja, contrária à fase que é descendente, e se superar em máximos os máximos da vela anterior. Aí é verdade e verificou-se que, em termos probabilísticos, havia um potencial de mais de 65% do mercado continuar a subir. Poderia descer. Onde estaria o stop? Pois provavelmente neste mínimo, que é o que condiz aqui com esta fase ascendente de médio prazo. Poderia ser, ok. A verdade é que ele depois construiu este máximo, mas na altura não sabíamos e tínhamos aqui esta primeira posição e esta primeira posição foi colocada. Bem, agora para não gerar confusão, aquilo que eu vou fazer é tirar aqui os pivot point, porque já perceberam que os pivot point foram o que serviram de informação, de input, para gerar o output, que é a decisão do posicionamento. Bem, depois, lá mais para a frente, e eu mostrei no Excel esta primeira posição que está aqui a 117.16, ok, que é que está aqui, mas já não foi simulada mais nenhuma, mas foi verbalizada a possibilidade. Porquê é que foi verbalizada? Porque este extremo que aqui estava era um extremo local na altura e global também, e a superação deste nível
dir-nos-ia que a aproximação, e eu mencionei, e se aqui eventualmente abríssemos uma segunda posição? Ou seja, aqui foi a picadela do dentista, e aqui, já depois de termos uma margem considerável, poderíamos ter aberto uma segunda posição, ou seja, mais 100. Bem, o que é que fazemos numa situação como esta? Foi demonstrado, e eu volto a repetir, que se na primeira posição tínhamos 117,16, somamos-lhe a abertura da segunda posição, que temos ali 137,63, e isto dividido por 2, ok? Dá um preço médio de 127,39, vamos lhe pôr 127,40. Mas como há o spread, e temos que considerar o spread que aparece aqui, que vocês veem aqui, mais ou menos o spread é muito estreito, mas de qualquer das formas foram-lhe dados mais 10 pontos e o preço médio foi colocado em 127,50. O que é que ficou escrito na página do nosso livro para este preço médio? Vamos pôr aqui também, a grosso, ficou escrito na página deste livro que o preço médio era para ser respeitado se o preço alcançasse este nível de stop, preço médio sim ou sim. Bem, porquê este preço médio? Este preço médio é colocado porque estamos perante a probabilidade. Na altura, colocámos aqui e falámos de FIBO, ok? Nós colocámos aqui FIBO e a possibilidade do preço deslocar a estes níveis. Outra possibilidade que foi equacionada é de estar aqui uma figura conhecida na análise gráfica, análise chart, como uma figura triangular, que é uma figura de continuação. A amplitude e a projeção do preço à mesma é o equivalente à amplitude máxima da mesma, que depois de superada nos leva aqui a estes níveis de 174 aproximadamente. Bem, aquilo que eu quero agora aqui colocar é o seguinte: porque é que seria aberta esta segunda posição? Primeiro, poderia não ser aberta e o stop ser subido para níveis superiores, ponto número 1. Ponto número 2, eu entrar numa equação rentabilidade-risco em que a equação o lado da rentabilidade é tudo ganhar e mais ganhar frente ao risco de nada perder. E porquê que é o risco de nada perder? Porque se colocamos um preço médio entre a posição mais alta aberta e a aberta anteriormente, o preço médio é este, e se este preço for alcançado, nós não ganhamos, mas também não perdemos. Mas se o preço continuar a subir com este potencial, podemos ganhar muito. Ou seja, corremos o risco de ganhar muito frente a um risco quase inexistente de não perder nada. E é aqui que entra a gestão e o verdadeiro sangue frio e a verdadeira capacidade de fazer e de levar um modelo de gestão como este. Bem, já todos sabemos, e por isso eu comecei por falar no momento atual, merece uma reflexão, que tanto o preço médio como se não tivesse sido aberta esta posição, este preço também seria alcançado. Sabemos isso hoje, não saberíamos naquela altura. Então, a pergunta que se coloca é: ficariam estas posições abertas? Vamos rever o que é que planeamos? Pergunta número 1. E é a pergunta mais importante. Planeámos alguma coisa? Eu planeei e eu fiz um vídeo sobre isso. É verem, as provas estão lá. Mas vocês planearam? Pois é, deverão fazê-lo. E esse é de facto o melhor livro e o autor são vocês mesmos. Vamos ver. Mas está invalidada esta figura triangular? Não. Eu já expliquei que a análise técnica, todos estes movimentos são movimentos que se explicam matematicamente e a matemática é uma ciência exata. Estes modelos baseados também e estes movimentos baseados nas intenções dos seus fundamentais das empresas explicam-se todos numericamente, matematicamente. Mas o campo das probabilidades, onde entramos com a análise técnica, é o campo da probabilidade estatística, que já não é uma ciência exata, é inexata, mas visa a obtenção de mais-valias com base numa esperança matemática positiva, e foi aquilo que se procurou aqui. Funciona sempre? Nem sempre, por isso falamos de estatística e probabilidades. Já sabemos que neste não teria funcionado, mas estará anulado? Se calhar não. Na análise técnica existem 3 ou até 4 possibilidades num gráfico descritas. Uma é aquela que nós estamos a ver. E essa que nós estamos a ver é uma se nós decidirmos analisar antes de investir, e vamos ver outra depois, diferente, depois de investirmos. Porquê? A razão e a resposta é muito simples.
É porque, depois de estarmos posicionados, se formos avaliar depois de estarmos posicionados, vamos ver coisas que nos interessam que os nossos olhos vejam, porque é o nosso desejo que o gráfico faça aquele movimento e execute aquele movimento que nos favorece. E quando o movimento nos favorece, começamos a ver coisas que achamos que o preço vai acabar por tarde ou cedo ir ao encontro daquilo que são as nossas pretensões. E esta é mais um parágrafo que vocês têm a escrever no vosso livro, que está errado. Analisem primeiro, escrevam aquilo que analisaram, cumpram com aquilo que escreveram, escrupulosamente depois na gestão, como se não fossem os mesmos, como se o analista fosse um e o gestor fosse outro. Como se vocês olhassem para o que escreveram e digam assim, aquilo que ele escreveu, eu vou ter que cumprir. Rajatabla, como se diz em espanhol. Portanto, com regra, ok? Muito bem. Então nós na análise técnica temos a figura que nós vemos, temos aquela que nós desejamos, já são duas. Temos aquela que os outros veem, que já são três. Aquela que por vezes os outros desejam, que também pode ser diferente. E aquela que o mercado realmente está a executar, que só sabemos depois do mercado fazer os movimentos. Então, a figura de médio prazo ascendente, vocês dirão que está anulada. Pois está. Mas será que está? Ou será que este movimento é um throwback ou um pullback à antiga resistência com pendente descendente, com pendente negativa, que agora se constitui ser um suporte e que ainda poderá vir a realizar um movimento que nós antes previmos porque vem procurar apoio como se um corrimão tivesse a descer para depois voltar a subir. Isso é aquilo que não sabemos. Mas isso é futurologia. Aquilo que nós queremos saber agora era o que é que vocês teriam feito a esta posição. Bem, vou novamente pôr esta mais fininha, porque eu quero que se perceba que aqui, e vou agora pegar neste cursor, e este cursor diz-nos porque é que a minha imagem e o meu vídeo está mais desviado para a direita do que aquilo que tem estado habitualmente, porque se vocês virem, vai-vos aparecer os movimentos e os valores que eu quero. Então veja-se, o preço no dia 14 de dezembro, podem ver cá em baixo no canto inferior direito, no dia 14 de dezembro, o preço tocou o stop loss. E a minha pergunta é, acionaram? Foram ler a página que escreveram? Quando escreveram na vossa página do vosso livro, acionar se o preço tocar naquele nível, vocês cumpriram? Ou escreveram, vou aguentar mais uns dias porque ele tocou, mas fugiu logo a seguir. É isso que é importante ser escrito. Então vamos ver o que aconteceu se vocês não cumpriram com aquilo a que vocês se propuseram. E essa é a lição de hoje. E é a página que vocês vão escrever como se com vocês isso tivesse acontecido. Ora bem, vamos lá então. Então vamos perceber aqui, olhem para a esquerda, e esta vela do dia 14 de dezembro abriu, diz ali Open a 134,15, fechou, Close a 134,88, o ponto mais alto que o preço alcançou foi 136,68 e o preço mais baixo foi 126,87. Se o preço médio está em 127,50, o preço passou lá e ela devia ter sido executada. Para aqueles que o fizeram, estão de parabéns. Aqueles que não o fizeram, aqui terão dito assim, ainda bem que não o fiz, porque agora o preço está novamente a recuperar. Mas como eu dizia no início, o pior que pode acontecer ao investidor é ter o azar de, por sorte, lhe ter ganho ou se ter safado sem perceber bem porquê. E se isso vai acontecer, isso leva a que no futuro algo se aproxima e lá vem história. Bem, este máximo verificou-se e olhem com atenção, mais uma vez, que o preço alcança o máximo que não supera o máximo anterior e mais, fecha no nível, vamos olhar para ali, close, 135, não, open, temos que olhar para o preço open, ele abre aproximadamente a 148,53, mas fecha a 135. Esta figura, esta vela entre máximos e mínimos, neste dia teve um movimento volátil descendente de 12,84%. Isto é um sinal. Para uma empresa que sobe a 200%, que sobe desde 31 de dezembro de 2022 a estes máximos 1086%, mais sobra 1119%, perder 12%, desvalorizar 12% é purgar, é distribuir
mas aquilo que eu quero que se verifique é que isto foi um sinal. Bem, mas a seguir ele abre entre o preço de fecho e o preço de abertura da semana seguinte com um gap, ou seja, abre com uma diferença de menos 5,42%. Mas depois recupera. Só que muita atenção, e é aqui que eu agora quero chegar, e aqui vamos pegar na calculadora. O que é que aconteceu nesta sessão de 18 de janeiro de 2025? O preço fecha a 142,72 e vamos escrever no nosso livro que a 18 de janeiro de 2025 o preço fecha no dia 18, fecha a 142,72, ok? Bem, a grande verdade é que depois ele abre na semana seguinte e abre open a 124,80. Desde 142,72 até 124,80, vamos ver quanto é que ele abriu de diferença de uma sexta-feira para uma segunda-feira. Então, vamos fazer aqui as contas. Olha, vamos até pôr aqui a calculadora científica, que é mais fácil, que é para aparecer logo em percentagem, ok? Eu abro aqui parênteses, vamos pôr o preço a que ele fechou naquela segunda-feira, que foi 124,80, a dividir pelo preço que tinha, o preço que abriu nessa segunda-feira, a dividir pelo preço que fechou na sexta-feira precisamente anterior, ok? Isto menos 1, o preço abre com um gap de 12,56% negativo. Muito atenção a este movimento. E agora aqui é importante referir o seguinte, este preço médio não foi executado. Se vocês olharem para lá, o preço ao longo da sessão, como alcançou um máximo de 128,92, passou pelo preço médio, mas o broker, quando tem uma ordem lançada na plataforma para fechar a 127,50, se no dia que ele abre, se abre abaixo desse preço stop, ela vai executar ao preço de abertura logo no primeiro ticker, no primeiro movimento. Então abriram com perdas. E abriram, qual foi o valor da perda com que abriu? Bem, porque se o preço médio é este, não perderam estes 12, mas perderam a diferença do preço médio em relação ao preço de abertura. E mesmo que o preço depois tenha ido àquele nível, vocês podem até escrever e ligar para o broker. O que é que não esperaram? Porque o broker cumpriu a ordem que é executar. E estes stops é importante referir que não são garantidos. Então, mais uma vez, ela abriu a 124,80, dividimos pelo preço médio, porque é o preço. Neste caso, o nosso preço médio real até era 39, não era? 39,5. Este era realmente o nosso preço médio. Lembram-se, demos-lhe ali mais uns pips. Fechamos parênteses, ok? E fechamos com uma perda de 2,04%, arredondado. Portanto, obtivemos uma perda se não tivéssemos executado. Agora, também é verdade o seguinte, e se eu não tivesse aberto esta segunda posição, não teria aberto, mas de qualquer das maneiras, o nosso preço teria sido alcançado. Portanto, este exemplo que foi dado, ela teria sido fechada esta posição sem qualquer tipo de perda. É um caso, é um facto. Mesmo com este preço médio, ela só teria sido executada sem qualquer tipo de perda se tivéssemos executado aquilo que nos propusemos e aquilo que escrevemos na página do nosso livro. E se não o fizermos, vamos escrever que, por não termos cumprido esta regra, o mercado deu-nos mais uma lição e ajudou-nos a escrever mais um parágrafo, fez com que tivéssemos evoluído e dado mais um passo na nossa evolução como trader. E esse é, de facto, mais uma vez repito, o melhor livro que vocês poderão escrever. Bem, a grande verdade é que agora, por hoje é tudo. Já está um vídeo longo, mas que era importante falar disto. E os próximos vídeos vale a pena refletir sobre o plano A, B e C que foi demonstrado, porque o preço agora, onde é que se encontra? Em que níveis de stop estão as posições? Foram geridas, neste caso, com eficácia e com eficiência? Ou será que o modelo pode ser ainda mais eficiente? O que é que poderia ter acontecido? No próximo vídeo vai ser respondida a pergunta para $1 milhão. Qual é o momento que é a pergunta mais feita
é qual é o momento em que eu devo saber que há que realizar mais-valias porque o mercado vai descer? Ou será que eu vou manter essas posições abertas ad eterno? Próximos vídeos vão responder a essas e a outras questões. Eu espero que tenham gostado, espero que tudo isto vos tenha feito sentido, espero que vos tenha motivado a escrever aquele livro que vocês terão que escrever e que mais tarde terão que ler. Espero voltar a ver-vos para a semana. Coloquem like, subscrevam, reencaminhem para os vossos contactos.